Você está assistindo ao vivo Assunto de Estado. Em nosso estúdio hoje, contamos com a presença da bancada paulista, que debate os problemas e soluções para o setor de transportes no Estado. E nosso público também está participando. Vamos ver as opiniões dos telespectadores, mas antes vamos ver também algumas entrevistas que nós gravamos com paulistanos, moradores da cidade de São Paulo, sobre a situação dos transportes no Estado, na cidade. Eu acho caótica, poderia melhorar. O transporte é muito dificultoso. Para começar, demora muito, é muito lotado, superlotado. Você vem de trem, é superlotado, demora, tem congestionamento nas linhas de ônibus. A rede de metrô não atende a população que precisa. O pessoal que mora mais na região metropolitana não tem como chegar na cidade. E aí, para você andar de ônibus na cidade também é complicado, né? Os ônibus, eles ficam muito cheios, lotados, e na verdade eu acho que o transporte está uma calamidade. Excesso de carro, pouco transporte público, engenharia do tráfego. Bom, o problema é que a cidade cresceu tão rápido que ficou muito complicado para realmente gerenciar o desenvolvimento, o crescimento de transporte que teve aqui. Que o grande problema está no mau uso do solo, ou seja, as pessoas têm que se deslocar de muito longe para vir trabalhar e vice-versa, né? O trabalho fica longe das pessoas. Esse eu acho que é o pior mesmo, né? O tempo de demora que você teria para chegar na sua residência depois de um dia estressante de trabalho. Na minha opinião, uma das coisas que poderia acontecer e vai acontecer normalmente é o êxodo, ou seja, a saída de São Paulo para o interior, porque aqui já está começando a ficar impraticável viver. Como a gente vê, o povo está sentindo o problema na pele, não é? E nas redes sociais, entrando para pesquisar, me preparar para esse programa, as pessoas estão falando em direito de ir e vir, direito à cidade, a necessidade de se resolver esse problema até como um direito básico da população, especialmente da população mais pobre, que tem mais dificuldades de se deslocar. Eu pergunto aos senhores, não está na hora de incluir o transporte como um direito social inscrito na Constituição brasileira, ao lado da educação, do trabalho, da saúde, do lazer? Senador Suplicy. Eu acho que transporte coletivo, transporte público numa cidade como São Paulo é algo como um direito essencial e é necessário avançarmos nessa direção. Eu acho muito positivo que percebo a presidenta Dilma Rousseff com um diálogo em que pese Geraldo Alckmin seja do PSDB, muito positivo. No que diz respeito ao trem de alta velocidade, ambos estão se entendendo. No que diz respeito ao metrô, acredito que possa também haver um entendimento, mas na região metropolitana de São Paulo é preciso pensar em toda a combinação de transporte, seja o metrô, que precisa ser muito ampliado, precisa ser aperfeiçoado, é preciso em que pese a qualidade dos membros da direção, dos técnicos do metrô. Volta e meia há problemas, como o acidente que a Marta mencionou em Pinheiros, que causou grandes problemas, ou hoje a imprensa noticia que o novo metrô está com cheiro de xixi, ninguém sabe bem se é um gás que está sendo solto, o que é, mas precisa ser resolvido. E eu espero que os bons técnicos do metrô saibam rapidamente resolver, porque está havendo um problema. Mas agora, é necessário haver a combinação daquilo que é os corredores de ônibus que deixaram de se expandir na maneira como fez quando foi prefeita Marta. É preciso que haja uma maior combinação e oportunidades, inclusive como estão fazendo as cidades modernas, as grandes metrópoles do mundo, e São Paulo está começando, felizmente, mas precisa fazer mais, a combinação, inclusive, de bicicleta com metrô e outros meios e ônibus e outros meios de transporte. Mas é preciso avançar mais nesta área. Então, eu acho que o bilhete único foi uma iniciativa formidável e precisa ser expandida para toda a região metropolitana em termos os mais racionais possíveis.
Nós vemos essa participação dos paulistanos e temos aqui também já várias participações de internautas que eu gostaria de registrar. O Douglas Ribeiro, ele disse que o metrô de São Paulo tem... um fato que nós já levantamos, os senhores levantaram, mas é importante que a gente registre. Ele disse que o metrô tem apenas 70 quilômetros de extensão e pergunta por que a extensão dessas linhas é tão lenta. O Silvio Lopes Cabanas reclama da retirada de assentos dos vagões do metrô e pergunta se o governo optasse por colocar mais trens com menos espaços de tempo entre eles, não seria mais eficaz e menos desconfortável para os usuários. O telespectador Gileno José de Barros Júnior, de Riachuelo, no Sergipe, está acompanhando o nosso debate também, afirma que, historicamente, muitos governantes em exercício produziram obras faraônicas e ele pergunta se o trem de alta velocidade é mesmo uma obra necessária ou se não teria coisas mais importantes. O internauta João Silva dos Santos pergunta à senadora Marta Suplicy explicitamente por que o projeto do VLT e a travessia seca Santos-Guarujá não passam de promessas. São participações dos nossos internautas, mostram um pouco a preocupação, né, que o nosso telespectador está tendo, que vai bem nessa direção do que nós estávamos conversando aqui. E nós temos também uma outra coisa que eu gostaria de mostrar, que esses mesmos paulistanos que falaram dos problemas, eles também têm opiniões de soluções, e é interessante que a gente veja o que a população está sentindo na pele e acha que seria a solução mais importante para ela. Vamos dar uma rápida olhada nesse vídeo também. Falta capital para ser investido nisso, é uma falha no planejamento de direcionamento de receita, né? Acho que o problema é esse. Tendo ônibus bons e metrô, acho que ajudaria bastante. Eu acho que devia se aproveitar um pouco mais a superfície, como as margens do rio, com mais trens interurbanos ou mesmo na cidade. Poderia se abrir, como está sendo aberto agora, a parceria com a iniciativa privada. Seria uma saída também. Um sonho, na verdade, seria, além dos trens, ter transporte fluvial e usar os rios para transporte para cima e para baixo. Olha, não sei porque eles já fizeram tanta coisa, negócio de rodízio, essas coisas todas aí. Eu não sei, eu não acho uma solução mais. Na verdade, existe um descaso e eu creio que o maior culpado mesmo seja os governantes. Eles têm que ter uma política do meio de transporte que muita gente que vem trabalhar de carro também poderia deixar seus carros em casa. O que eu vejo é que os próprios deputados, os próprios vereadores, eles fazem ações paliativas que não corrigem o problema e não tem um plano de longo prazo para corrigir esse problema. E isso precisaria muito planejamento, isso precisaria sentar, discutir até com a universidade mesmo, né? Para poder tentar resolver esse problema. Não há milagre. Transporte não resolve o problema de transporte. O que resolve o problema... Bom, eu gostei do que esse último falou. Não é milagre, só transporte não resolve o problema de transporte. É exatamente isso. Quando você pensa uma cidade como São Paulo, da dimensão de São Paulo e com os problemas que temos, você não pode pensar só no sistema de transporte. Você tem que pensar como fazer as pessoas trabalharem perto de onde elas moram. Isso nós começamos a fazer com investimentos na Zona Leste, criando empregos na Zona Leste, onde mora quase metade da população de São Paulo mora na Zona Leste e tem que vir para o centro da cidade para trabalhar. Depois, todo o centro da cidade de São Paulo, ali nós temos hoje 400 mil habitações vazias. Essas habitações podiam estar com pessoas morando. Hoje você não tem mais cidade no mundo que queira ser chamada de cidade se ela não agrega no centro da cidade pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas de todas as classes sociais. Eu estava vendo uma entrevista essa semana, acho que foi ontem no Globo, da vice-prefeita de Paris, mas isso eu já havia visto também em Berlim. Hoje eles fazem em Paris, nas grandes construções, é a mesma fachada e tem apartamentos para milionário e apartamento social. E é exatamente os tamanhos é que são diferentes. E isso cria vida. Então, São Paulo não adianta você pensar só em criar ônibus e metrô. Você tem que pensar a cidade como um todo, que é assim que funciona. E ter um sistema integrado do metrô, da bicicleta, do ônibus. E a gente não vê esse planejamento em São Paulo. Quando eu assumi
e depois do caos que foi o Maluf, o Peter, aquela cidade daquele jeito, nós fizemos o planejamento. Um planejamento longo, não de 50 anos, como fazem em Xangai, mas pensamos um planejamento para os próximos 10, 15 anos. E foi interrompido e não foi prioridade. Essa que é a pena e a verdade. Não foi prioridade para São Paulo. Tem 8 bilhões em caixa a Prefeitura de São Paulo de superávit. E não aplica no que tem que aplicar no transporte. Eu gostaria de perguntar aos senhores, aos 3 senadores, tem alguma forma de se fazer um planejamento na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, que seja seguido por 10, 20 anos por todos os governantes, independente da coloração partidária? É possível? Claro que tem. Eu deixei o planejamento. Não foi mas tem que ser seguido. Você fez uma revolução fantástica. Nós só devíamos seguir você, porque infelizmente o povo interrompeu esse teu planejamento. Mas o planejamento podia ser continuado pelo outro. É isso que ela está perguntando. A ideia de que não tem planejamento é uma ideia falsa, para começar. Você veja. Mas é a impressão que o paulistano tem, senador. Um copo está sempre meio... Se você pegar um copo pela metade, ele está meio cheio, meio vazio. Se você perguntar para os usuários... A melhor coisa que um morador de um bairro quer é que o metrô chegue lá. Entendeu? E quando o metrô chega, é um sucesso, é ótimo. E nós estamos expandindo o metrô. Essa que é a verdade. E as estações dos trens metropolitanos, os trens são mais novos, estão introduzindo trens mais confortáveis, diminuindo o intervalo entre os trens. Você tem um processo de melhoria no transporte em si. Agora, a ideia que não há planejamento, Marta, não corresponde à realidade. Você veja, o Rodoanel, cuja função é tirar os caminhões que demandam o litoral do centro da cidade. Esse Rodoanel começou a ser feito no governo Covas, né? Com a participação do governo federal, na época, o Fernando Henrique. Depois continuou no governo Serra, o Rodoanel Sul. Também o governo federal pôs dinheiro, aí sim, a fundo perdido. Agora vamos fazer o leste e o norte. Com isso você vai completar um anel viário de São Paulo até o final do governo Alckmin e os caminhões não precisarão mais passar pelo centro da cidade. É um alívio tremendo para o trânsito e, portanto, dá mais condição dos ônibus trafegarem com mais rapidez. Eu acho que a solução do corredor é uma boa solução. Você está de parabéns, você fez 4 ou 5 corredores, deixou muita coisa bem feita, outras nem tanto, tachões e tal, mas a maioria ficou bem feito. Né? Mas este ponto que a Marta Agora, mencionou, se me permite, Luiz, de criar oportunidades de trabalho ali onde está a população, inclusive na Zona Leste, vai acontecer agora algo muito importante ali. O seu time qual é, perdão? Eu sou corintiano. Você, então, é justamente com o Corinthians para a Copa do Mundo, porque, de fato, a construção ali na região de Itaquera, do todo o complexo, inclusive com a infraestrutura que haverá ali, graças à preparação para a Copa do Mundo, disso, uma coisa que vai significar mais oportunidades de foi a Jaco Pêssego que vai ligar Mauá até a Ayrton Senna. Isso vai permitir, vai ser um impulso maior. O grande passo foi dado na minha gestão, que estava paradaço. Ô, Marta, ninguém faz tudo. Veja bem, você fez coisas importantes. Você fez o Celso. Na campanha, se o PSDB ganhar, eles vão acabar com o Celso. Não acabamos. Mais ou menos. Não fizemos mais, conceito. mais e melhor. Eu deixei mais 25. E melhor. O PSDB vai acabar com o transporte, com o bilhete único. Não, nós estendemos para o metrô e para o trem. Quer dizer, os corredores mais e melhor, mais e melhor, não estou achando justo. Eu acho que há uma concordância aqui que o assunto é complexo e ele demanda diversas soluções. O seu governo foi o zênite do progresso de São Paulo. Nada que veio antes e que veio depois serviu. Então, ainda é difícil. Você está reeditando o negócio do Lula. Na recente reunião que houve em São Paulo, com os 40... Não tem uma marca o governo os representantes das 40 principais metrópoles do país, diversas ideias foram colocadas. Por exemplo, o prefeito de Melbourne divulgou a experiência lá de, antes das 7 horas, tarifa zero. Não seria o caso. No transporte Mas tem em São Paulo. Tem em São Paulo tarifa diminuída no metrô e agora foi aumentada. E era diminuída durante esse período da madrugada. A senhora não acha que está na hora de romper um pouco os paradigmas e pensar em soluções totalmente novas e criativas e até recuperar um pouco essa discussão da tarifa zero do tempo da prefeita Luísa Erundina? Senadora Marta. Não acho.
Acho que isso seria uma enganação, porque não pode ser tarifa zero. O que não precisa ser é a tarifa de R$3. Isso não precisa ser. E isso sendo que a prefeitura ainda põe 700 milhões e ainda cobram da população tarifa de R$3. Isso não precisa ser. E o prefeito ainda se justifica dizendo que é porque é o bilhete único de 3 horas. O bilhete único era de 2 horas, para fazer o mesmo percurso. Aí ele teve que aumentar para 3 horas para fazer o mesmo percurso. Por quê? Porque o trânsito ficou do jeito que está, o bilhete não dava mais conta e não cumpria mais a função que ele tinha sido criado. Agora, o transporte ficou mais caro até para os empresários de ônibus. Por quê? Porque ficando 1 hora a mais no trânsito, você quebra mais seu ônibus, você gasta mais combustível, você paga mais hora extra de empregado. Então, tudo isso, a falta deste planejamento é que gerou toda essa confusão e as tarifas altas que hoje nós temos na cidade de São Paulo. E não foi feito, nesse período, nada de criativo em relação ao bilhete único. Nada, ao contrário. Teve perdas em relação. Com licença, Marta. O bilhete único foi uma boa coisa que você implantou nos ônibus de São Paulo. Foi uma boa coisa. Você disse até que nós íamos acabar. Nós não acabamos. Nós estendemos o bilhete único para o metrô e para os trens metropolitanos, que transportam juntos 6 milhões de viagens por dia. Então, o que você teve foi um aumento, não é que acabou. Nós aumentamos, os beneficiários aumentaram. Mas eu não estou dizendo que acabou, eu estou dizendo que o bilhete único... O bilhete estão superlotadas. Com esse negócio de são 8,6 passageiros por metro quadrado na linha vermelha. Não ponha desse jeito, Aloysio. Não ponha desse jeito, porque eu não falei o que você está dizendo que eu falei. Eu falei que o bilhete único depois foi integrado. Não foi integrado quando eu tentei integrar, e foi adiado. Mas depois foi integrado, e é muito bom que tenha sido integrado. Então, ninguém está contra. Parabéns a todos que estão podendo usar. O que eu estou dizendo é que não é feito de acordo planejado. O senador Suplicy está querendo falar, já tem um bom tempo. Dentre ideias inovadoras, eu queria transmitir que há no debate sobre, inclusive, a vitória da cidade, porque as cidades são coisas que não param de existir, cada vez maiores em todo o mundo. Mas há uma preocupação hoje que reúne a questão relativa ao meio ambiente, a como diminuir a poluição, com meios de promover maior justiça. E, justamente, a ideia que hoje está debatendo e sendo colocada nas grandes cidades é como a emissão de CO2 por parte dos responsáveis que emitem mais e mais poluição deve ter uma contrapartida de cobrança e daí para a formação de um fundo que poderá gerar em cada lugar, em cada município, o direito de todos a uma renda básica como um direito à cidadania. Esta é uma proposição inovadora que poderá acontecer, inclusive, numa região metropolitana como de São Paulo, para que isto venha a acontecer como um exemplo em todo o Brasil e ajudar a própria presidenta Dilma Rousseff a levar adiante com maior eficácia ainda o programa Brasil Sem Miséria. Parece que nós temos Senador Aloysio, tarifa zero. O senhor não deu sua opinião sobre o assunto? Não, eu acho que aquela experiência da prefeita Luísa Erundina foi uma experiência mal sucedida. Não chegou a ser Não, ela chegou a implantar lá. A Câmara não deixou, a Câmara de Vereadores não deixou. A cidade de Tiradentes e parte do PT também se colocou contra na época. Olha, sinceramente, eu acho que não é o caso. Na Austrália tem circulares totalmente gratuitos. A Austrália é um país de renda per capita 3 vezes maior que o nosso. Então, essas coisas custam. Né? Você diz que você não tem como subsidiar totalmente o transporte coletivo. Infelizmente, não há como. Mas o senhor pode fazer um sistema de imposto progressivo, tirar dos que têm mais para financiar os que têm menos. Isso sem dúvida nenhuma. O nosso sistema tributário é extremamente regressivo, né? Porque os impostos todos, a maior parte da carga tributária recai sobre o consumo. Essa é a grande questão do sistema tributário brasileiro, eu acho. A questão do ponto de vista social, da justiça social. Né?
Mas esse Voltando é um outro assunto. Voltando à questão do transporte, me parece que dentro de todo o debate é um consenso que metrô é a solução mais viável dentro da cidade. Dentro da cidade. Não, é equivocado pensar isso. O metrô, você demora 6 a 8 anos para criar uma linha. É um investimento gigantesco. Então, ele tem que ser feito, e mais aceleradamente do que tem sido feito. Mas o corredor de ônibus, em 1 ano ou 2, você cria corredores e eixos viários numa cidade. Por exemplo, São Paulo tinha que ter hoje 27 eixos viários. O VLT, senadora, que seria um metrô de superfície, poderia... Ele foi pensado em São Paulo, eu acho que foi um equívoco pelo PITA, que eu continuei, que o Serra também continuou, que o outro continuou, e cada vez foi dando... Foi um investimento gigantesco e que não corresponde, que leva muito pouca gente e estraga muito o visual da cidade. O que a senhora acha da proposta do prefeito Kassab, anunciada recentemente, de promover uma prioridade dos carros que tragam mais de 2 passageiros? É tudo paliativo. São Paulo não pode ser pensada com bobagens assim, entende? São Paulo tem que ser pensada com planejamento estruturado, como eu falei. Tem que ter 27 eixos viários, está faltando mais 9 terminais na cidade e você tem que ter essa malha interligada. Esse resto é firula, é pó de arroz, não vai adiantar nada. Eu vou pedir que as opiniões dos demais senadores, senadora Luiz Nunes, senador Suplicy, fiquem para o próximo bloco, que nós já estamos encerrando este bloco e também contamos com mais participações de internautas. A gente percebe que o assunto é quente e que o tempo é mais curto do que a gente esperava que fosse, na verdade. Parece que passou menos tempo do que na realidade passou. Então, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Continue com a sua participação, entre em contato conosco.